Ok, gente, então vamos lá. Bom, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que se estendeu dos anos de 1914 até 1918. Mas antes da gente entender o conflito em si, é preciso que a gente veja o período que antecedeu a guerra, os seus antecedentes. E esse período, ele ficou conhecido como Paz Armada. Paz Armada por quê? Foi um período em que houve total paz? Não, claro que não. Sempre tem um conflitinho ou outro, né? Então não pode dizer que houve uma paz total assim. Mas houve um período, foi um período de relativa paz política, né? Então teve uma certa tranquilidade e também de progressos econômicos e culturais. Bom, essa época foi o século XIX, né? Houve a segunda revolução industrial. E com a segunda revolução industrial, que diferentemente da primeira revolução industrial, não se restringiu apenas à Inglaterra, ela também atingiu outros países. Então, vários outros países passaram por industrializações e se desenvolveram muito. Então, a gente pode dizer que teve um grande progresso econômico da Europa. E também foi a época das vanguardas europeias, por exemplo, que contribuíram para que também houvesse um progresso cultural. Esse período, então, foi conhecido como Belle Époque. Belle Époque. E tal, né, a bela época, né, sim, grande desenvolvimento. Tal período fez com que os europeus reforçassem, né, o seu sentimento de superioridade, né, e se sentissem assim altamente desenvolvidos, né, e avançados. Bom, só que a paz armada ela foi um período de diversas corridas e uma das mais importantes, talvez, que é ultra mega importante para entender o contexto da Primeira Guerra Mundial, é a corrida imperialista. Como eu disse para vocês, essa foi a época da Segunda Revolução Industrial. E com o aumento da produção industrial, eu tenho uma maior busca por matérias-primas, mão de obra, mercado consumidor. Com isso, as diversas potências europeias passaram a investir numa corrida imperialista, o neocolonialismo, em direção à África e Ásia, né? Então, nós temos essa corrida imperialista motivada por questões econômicas, né? A segunda revolução industrial, mas nós temos também uma visão europeia de civilizar as nações, os povos da África e da Ásia. Isso revela um sentimento, um etnocentrismo grande, sim, mas era uma visão que circulava no período, né? E nesse sentido, então, nós tivemos algumas partilhas. A partilha da Ásia e a partilha da África. A partilha da África aconteceu na chamada Conferência de Berlim. Ok? Bom, além disso, nós tivemos nesse período uma corrida pela montagem de alianças. Essas alianças podiam ser secretas ou não. Quando secretas, é claro que aumentava a expectativa das nações, né? Mas duas se destacam, que são a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Bom, a Tríplice Entente, ela foi formada em suas origens, em grande parte, para tentar conter o avanço da Alemanha. A Alemanha estava se desenvolvendo muito com a Segunda Revolução Industrial. E além disso, ela tinha se recém-unificado. E uma das principais causas que ajudaram nessa unificação alemã foi a conquista de territórios franceses, a região da Alsácia-Lorena. Então, com isso, as nações da Rússia, França e Inglaterra
se reuniram, né, e formaram uma aliança. A França, com seu sentimento revanchista, a Inglaterra, com medo de perder sua grande influência, porque ela era uma das principais, mais fortes economias europeias. Então, né, cada uma com seus motivos, montaram uma aliança entre si. A outra aliança, por sua vez, que era chamada de Tríplice Aliança, reuniu os seguintes países: a Alemanha, a Áustria, Hungria e a Itália. Mas a Itália eu vou pôr um asterisco, porque vai acontecer alguma coisa com a Itália que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E tal acontecimento vai reforçar ainda mais o caráter provisório que essas alianças tinham, né? Elas não eram frágeis, mas provisório mesmo, né? Então, elas desmanchavam, se reorganizavam, firmavam novos acordos, ou os acordos eram reorganizados e tudo mais. E também aconteceu uma corrida armamentista. Não é por acaso que as indústrias elas passam a concentrar toda a sua produção nos armamentos, né? Sempre tem um motivo, você não vai produzir muitos armamentos em larga escala por nada. Então, tal fato, junto com a montagem de alianças, né, a corrida por essas negociações, né, para se alinhar a outros países, reforçam e revelam ainda mais que tinha, né, alguma desconfiança, uma certa insegurança e até mesmo um sentimento de que alguma guerra estava para acontecer. Mas o que é considerado o real estopim, né, da Primeira Guerra? Bom, há muito tempo acontecia uma disputa entre a Sérvia e a Áustria pelo território da Bósnia. A Bósnia era um território muito estratégico e também a Sérvia, ela promovia o pan-eslavismo, né, que era reunir os povos de origem eslava sob o seu controle. E numa das visitas do arquiduque Francisco Ferdinando à Bósnia, né, para firmar os seus interesses, ele é assassinado. Havia um grupo nacionalista, né, a Mão Negra, e um de seus participantes assassinou o Francisco Ferdinando, que era austríaco, e a sua esposa também. E isso contribuiu para que a Áustria impusesse uma série de reivindicações à Sérvia. A Sérvia não atendeu aos desejos austríacos, né, como a Áustria desejava, assim, exatamente. Então, explodiu uma guerra entre Sérvia e Áustria. A Sérvia, entretanto, ela era apoiada pela Rússia. Bom, a Rússia era da Tríplice Entente. E a Rússia entrou para a guerra. A Rússia entrou para a guerra tentando ajudar, a Sérvia falou, não, vou te ajudar. Mas a Alemanha, que na época fazia fronteira com a Rússia, ela falou assim, a Rússia está querendo alguma desculpinha para invadir o nosso território. A Alemanha partiu para uma guerra com a Rússia. Como eu já disse, a Rússia era da Tríplice Entente, a França entrou para a guerra. Logo depois, a Inglaterra entrou para a guerra, né? Então, por isso que o assassinato do arquiduque é o estopim para a guerra, porque uma guerra foi levando após a outra, até que todas as potências europeias do período se juntaram e estavam envolvidas na guerra. Por esse motivo também, a guerra é conhecida como Guerra Mundial. É claro, a guerra envolveu outros países de outros continentes? Envolveu, né? Ela é mundial nesse sentido também. Mas ela é mundial principalmente porque ela acabou com a ordem mundial que estava estabelecida no século XIX, né? Então, uma série de relações internacionais que estavam organizadas no período, além da ordem mundial, né, foram por água abaixo, né? Acabaram. Então, é muito importante pensar nisso, né? Quando você pensa em guerra mundial também. Agora que a gente entendeu tudo isso, a gente pode entender o conflito. Bom,
eu disse para vocês, né? Os grupos rivais vão ser as tríplices, né? Só que vai ter uma diferencinha aqui. A Itália se manteve neutra até 1915. Na sua origem, a guerra aconteceu entre Áustria e Sérvia. E a Itália, chamada de Itália Irredenta, ela disputava alguns territórios com a Áustria. Por isso, ela se manteve neutra, porque afinal a Áustria ela tinha suas rivalidades com a Áustria. Então, ela se manteve neutra, até que ela recebeu uma proposta da Tríplice Entente. A Tríplice Entente chegou para ela e falou, vem cá, vem aqui com a gente, vem ajudar a gente, que a gente te ajuda a conquistar esses territórios que você disputa com a Áustria. A Itália não é boba nem nada, partiu para a Tríplice Entente. Com isso, a Tríplice Aliança passa a ser conhecida também como impérios centrais ou potências centrais, né? Que principalmente formada pela Alemanha, a Alemanha continuou, e a Áustria-Hungria. Ok. A Tríplice Entente, por sua vez, continua igual, só que com algumas diferenças, né? Ela ganha novos integrantes. Continuam a França, a Inglaterra e a Rússia, mas temos a Itália. Os conflitos vão rolando, vão rolando, vão rolando. Tivemos várias etapas na guerra, né? Primeiramente, uma conhecida como uma movimentação das tropas. Depois, teve a Guerra das Trincheiras, né? Que é uma característica muito conhecida da Primeira Guerra. Foi muito utilizada na Primeira Guerra. Provocou a morte de muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmo. E chegou um momento em que a Alemanha começou a falar, tem coisa aí. Os Estados Unidos estão negociando com a Inglaterra e estão negociando armamentos. Os Estados Unidos falaram, não estamos. Mas a Alemanha viu uma oportunidade de atacar os navios americanos no Oceano Atlântico. E foi o que ela fez. Com isso, os Estados Unidos acabam entrando para a guerra. Falaram, quer saber? A gente vai entrar para a guerra em 1917. Iniciam-se, então, uma série de guerras submarinas entre Alemanha e Estados Unidos. É interessante a gente aqui destacar, principalmente no contexto da pandemia que a gente vive hoje de Covid-19, que é a gripe espanhola. A gripe espanhola ocorreu realmente nesse período, né? Começou nesse período da Primeira Guerra. E há pesquisas, há teorias que dizem que ela teria surgido nos Estados Unidos e foi levada com os soldados americanos à Europa e começou a circular. Daí ela foi chamada de gripe espanhola porque a Espanha não estava se envolvendo na guerra no período e tinha uma maior facilidade de contabilizar quantos adoeceram, quantos morreram, organizar, né, os leitos e tudo e tal. Então, por isso que ela foi conhecida como gripe espanhola. É uma curiosidade que eu acho interessante comentar, né? Principalmente nesse período que a gente, nesses dias que a gente está vivendo. Bom, o conflito foi rolando, né? Os Estados Unidos entraram fortes, eles até então não estavam envolvidos no conflito, então eles tinham mais armamentos, mais condições, né, de lutar mesmo. E a Rússia, por sua vez, ela estava passando por alguns conflitos internos, né? Foi a época da Revolução Russa também. Então ela tinha o que lidar também internamente. E o comunismo estava se recém-instalando no país. Então, em 1918, ela sai e, com o Tratado de Brest-Litovsk, Brest-Litovsk, ela sai. Então, fica só França, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Hungria. Nesse mesmo ano, a Alemanha, que já estava super desgastada, ela se rende. Ela vai se render também. Certo? Então, a Alemanha se rende em 1918, marcando o fim da Primeira Guerra Mundial. Acabada a guerra, agora a gente precisa analisar os tratados, acordos de paz.
Ainda enquanto o conflito estava em curso, houve a proposta dos 14 pontos de Wilson. Wilson era o presidente dos Estados Unidos na época e ele propôs um acordo. Esse acordo estabelecia, ele propunha uma paz sem vitórias. Então, não teria realmente os vencedores e os culpados pela guerra. Ele também falou sobre a Liga das Nações, né? Um pré-desenvolvimento da ONU, né? Mais ou menos seguindo as mesmas ideias, né? Com resolver os conflitos por meio de relações diplomáticas. Mas França e Inglaterra não gostaram muito disso, porque elas queriam punições mais severas, mais fortes para aqueles que perderam, né? Então, não aceito. Vou abreviar aqui, Inglaterra e França. Ups. França. Ok, então, o tratado que realmente passou a valer, foi válido para a Primeira Guerra Mundial, foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele colocou a Alemanha como culpada e dividiu os vencedores e os perdedores. A Alemanha sofreu uma série de punições, perdeu muitos territórios, ela ficou totalmente enfraquecida, né? Ela já estava enfraquecida com todo o desgaste da guerra. Enfraquecida. A Alsácia-Lorena foi recuperada pela França, além de outros diversos territórios, mas a Alemanha perdeu. E ela ficou totalmente desestabilizada, tanto politicamente como economicamente. E isso contribuiu para que a Alemanha alimentasse por alguns anos, enquanto ela estava tentando se reconstruir, um sentimento revanchista. Que vai culminar na Segunda Revolução, na Segunda Guerra Mundial. Isso, espero que vocês tenham gostado, eu tenha ajudado um pouquinho vocês e até a próxima. Tchau, tchau!